Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje nós iniciaremos falando sobre as virtudes, uma introdução às virtudes. Nada melhor do que Paulo de Tarso para nos trazer alguns pontos importantes das virtudes. Paulo, nas suas cartas, ele nos mostra exatamente aquilo que a gente tem que fazer, deve fazer, né? Ele deixou isso tudo muito bem registrado, né? Essa luta, essa busca da vivência e da prática das virtudes. Então aqui tem dois trechos, uma carta aos Filipenses e aos Romanos. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui Paulo já começa a nos abrir a mente para um aspecto fundamental. Esse último trecho, a paz. A paz consciencial, o Deus de paz, ele é uma das consequências da vida correta, da busca e da vivência das virtudes. No segundo trecho, Paulo fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, às vezes a gente acha que para algumas pessoas é muito fácil só fazer o bem, né? Mas não. Quando a gente lê textos das pessoas que buscaram a vivência das virtudes, a reforma íntima, e Paulo de Tarso deixa isso bem escrito para nós, né? A gente conhece lá em Atos quem foi Paulo e em quem se transformou Paulo. E ele mostra esse caminho que não é um caminho fácil. Esse bom combate que nós fazemos, né, contra o nosso eu inferior, contra o nosso eu egoísta, ele não é um caminho fácil. E ele aqui está falando, né, como é difícil fazer o bem. A gente não gostaria de fazer o mal, mas ainda eu faço. E o bem que eu quero eu tenho dificuldade, às vezes eu não faço o quanto eu gostaria de fazê-lo. Então agora vamos para os conceitos de virtudes. Aqui eu trouxe um print do dicionário, né? Tem vários conceitos, seria boa conduta, ou viver em conformidade com o correto, aceitável, esperado. E aí pode ser segundo uma religião, a moral, a ética. E eu gosto muito dessa última aqui que eu escrevi. Uma disposição firme e constante para a prática do bem. Então é muito importante essa constância, essa firmeza de propósito em fazer o bem. Nós veremos que as virtudes, né, de forma mais ampla, elas sempre estão relacionadas à prática do bem. E quando nós lembramos lá no Evangelho do maior mandamento, né, que é amar a Deus de toda intensidade e ao próximo, ou seja, fazer o bem, a caridade, esse conceito, né, ele está a favor. Então, as virtudes é uma disposição firme e constante para a prática do bem. E a prática do bem nós sabemos que é fundamental nas nossas vidas. Infelizmente, a nossa sociedade hoje não valoriza as virtudes. Muito pouco se comenta, poucos são os exemplos. Existe uma valorização dos vícios, dos defeitos, dos erros que as pessoas cometem, né? Se nós assistirmos os jornais, veremos muitos erros e pouco essa questão da prática do bem e das virtudes. Inclusive, nos filmes, né, de super-heróis que nós temos atualmente, existe uma supervalorização dos defeitos desses super-heróis, né? Muito diferente do que nós tínhamos há alguns anos atrás, que eles eram exemplos de virtudes. Muitas vezes associamos essa palavra à nossa infância, né? Então, quando a gente era criança, quando éramos pequenos, né, as pessoas, os professores falavam das virtudes como sendo características dos anjos, dos santos. E, infelizmente, sempre é visto como algo distante da nossa possibilidade, das nossas próprias possibilidades.
toda vez em que há uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, eu posso dizer que aí há uma virtude. Então, cada um de nós tem as suas más tendências. E sempre que eu tento resistir de forma voluntária a essas más tendências que eu carrego, é uma virtude por si só. E aí uma outra coisa fundamental, a atitude virtuosa, a prática da virtude, ela não pode ter interesses pessoais. Não pode ter uma intenção oculta, né? A mão esquerda não pode saber o que a outra mão está fazendo. A gente deve fazer pelo próprio bem, pela vontade de fazer o bem, pela vontade de nos superarmos a cada dia em sermos melhor. E não buscando reconhecimento, não buscando destaque, nem um reconhecimento da pessoa que nós estamos ajudando. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre os vícios, depois sobre os defeitos e agora nós iniciaremos as virtudes. E é importante nós termos isso em mente, porque sempre que nós fizermos uma viagem, nós precisamos de 3 informações. A primeira é onde eu estou, a segunda é para onde eu vou, e a terceira é o melhor caminho entre onde eu estou e para onde eu vou. Muita coisa na nossa vida está relacionada a esses 3 pontos. E com relação à reforma íntima, da mesma forma. Então, nos primeiros vídeos, nós trabalhamos o autoconhecimento, buscando reconhecer em nós defeitos, vícios. Somos portadores de defeitos, com certeza todos nós temos em maior intensidade, mais em algum tipo do que o outro, mas nós temos. E agora nós mostraremos aonde nós queremos chegar. Então, quais são os comportamentos, quais são as características das virtudes que nós precisamos criar hábitos e substituir os nossos hábitos relacionados aos defeitos, para que então possamos traçar esse percurso, esse roteiro para a realização da nossa reforma íntima. Então não basta apenas eu saber, eu conhecer quais são os meus defeitos, se eu não tenho ideia do que eu deveria buscar e de quais são as virtudes que eu devo ter como hábito, como prática, como constância de comportamento para que eu possa fazer essa transformação. Então é muito importante termos essa bússola e sabermos para onde queremos ir para iniciarmos essa reforma. Bom, então um resumo do que nós falamos seria a disposição firme e constante para a prática do bem, a prática da resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, tem que ser sempre feito de forma desinteressada e com o tempo e com o hábito isso vai se tornar algo espontâneo e natural, sem esforço ou dificuldade. Então, embora no início, lá como Paulo fala, né, seja muito difícil, com a frequência desses comportamentos, ele vai se tornando algo mais natural. Agora, é claro que se eu tenho um defeito muito arraigado, enraizado na minha personalidade, o esforço e o empenho e o tempo dessa mudança, ele será maior do que aquele que eu tenho de forma mais leve na minha personalidade. Então, um ponto muito importante que nós vimos é que a prática das virtudes vai nos favorecer. Então, Paulo, lá na primeira passagem, ele fala da paz. Então, a paz consciencial é um dos pontos, mas de forma direta, os defeitos, nós vimos isso, sempre estão associados a sofrimento. Então, por exemplo, os ciúmes, a inveja, o egoísmo, né? Todos os nossos defeitos, eles nos levam ao sofrimento. Então, o fato de eu buscar as virtudes para combater aqueles defeitos, eu já estou diretamente reduzindo esse sofrimento que os defeitos carregam e trazem para as nossas vidas. Além disso, nós temos a questão da paz consciencial, que não existe nada melhor na nossa vida
do que ao realizar uma análise nós percebermos que fizemos a nossa parte, fizemos aquilo que deveríamos, tivemos uma vida reta, buscamos o bem, buscamos combater as nossas más inclinações. Nada é melhor do que essa sensação dentro de nós. Então aqui é o nosso caminho, né? O autoconhecimento relacionado com os defeitos e os vícios, e agora nós iniciaremos as virtudes. Obrigado a todos e até o próximo estudo.